E aí, Chuzinho, voltamos mais uma aula aí sobre geografia de Santa Catarina. Fica ligado. Já falamos em outro momento, em outra aula aí, sobre a questão da geografia física do estado catarinense, e agora é a vez de falar da questão do pila, do money, da bufufa, do cascalho, do sabonete, da mascada, do dinheiro, da questão econômica de Santa Catarina e também da questão de algumas questões demográficas do estado. Beleza? Vamos lá, então? Show de bola. Seguimos aqui para falar um pouquinho sobre... Agora sim, a divisão política do estado de Santa Catarina. Já recomendo. Ai, nunca olhou um mapa dos municípios de Santa Catarina? Já está errado. É bom saber. Alguns principais, localizar alguns municípios principais no mapa, fundamental. E não é saber o lugar exato, mas é saber, isso aqui é parte norte, isso aqui está na parte oeste, isso aqui é litoral sul. Criciúma, sabe? Litoral sul. Joinville, parte norte. Caçador, fica no meio do mato procurando bicho. Não, né, Chuchu? Caçador tá aqui, ó. Município importantíssimo do interior catarinense. Chapecó, Xanxerê, Lages, por aí vai. São importantes. Ter uma noção é fundamental. Bom, nós temos 295 municípios em Santa Catarina. Não é pouca coisa, confesso, né? Mas alguns desses municípios são de importância social, cultural, econômica gigantesca. Então é bom saber. A gente vai ter o primeiro município, né, fundado em Santa Catarina é São Francisco do Sul, lá na Baía da Babitonga. Lembra que viu na outra aula? Baía da Babitonga, lá na parte, né, mais do litoral, bem do litoral norte catarinense, próximo ali a Joinville e tal. São Francisco do Sul, primeiro município a ser fundado em Santa Catarina em 1688. Depois, mais ao sul, Laguna, né? Tá aqui, ó. Segundo lugar de informação, Laguna, fundado em 1714, colonização açoriana pesada nessa região, e depois Nossa Senhora do Desterro, atualmente Florianópolis, em 1726, tá? A gente contato resolveu dar problema. Mas, enfim, 1726. Chuchu, esses três municípios, não só eles, mas esses três municípios, primeiro falando, têm uma forte influência da colonização açoriana. Está pensando em municípios de grande relevância cultural, por exemplo, pelo seu histórico de formação, pela colonização açoriana. Cara, tu vai ver o que é uma parte da arquitetura mais antiga de São Francisco do Sul, da arquitetura mais antiga de Florianópolis. Cara, tu vai para a parte histórica de Laguna, tu vê os casarões estilo açoriano, o estilo das ruas, tu mergulha na história catarinense. E a influência açoriana muito forte na questão da arquitetura, na questão dos costumes, na questão da culinária, do próprio jeito de falar, né? O sotaque catarinense tem um peso, especialmente no litoral, né? Tem um peso da influência da colonização açoriana, certo? E isso, de vez em quando, aparece em prova. Lembra, mais no litoral a gente está pensando em ocupação açoriana, tá bom? Lages, eu coloquei aí um destaque, é o maior município em área do território de Santa Catarina. Só para deixar aí, né? Se aparecer na prova, o Chuchu falou. Falei mesmo. Ponto extremamente relevante no que diz respeito à geografia de Santa Catarina, meio que mistura com a história. Se tu não viu, eu recomendo que tu dê uma olhadinha aí na aula de Santa Catarina, de história de Santa Catarina, que o Alejandro deixou aí para nós, né? Que vai mais ou menos linkar com o que a gente está falando agora. Por quê? Essa parte da colonização, da formação territorial de Santa Catarina, ela aparece tanto na parte de história, quanto na parte da prova de geografia sobre o estado. Pode aparecer, como já apareceu várias vezes. E aí vale lembrar que a gente tem ciclos de ocupação do território catarinense, né? E cada um por um grupo específico. Bom, vamos começar aqui pelo seguinte, olha só. Tá vendo aqui no mapa, e aí acompanha bem o mapa, certo? Chuchu, a gente vai ter a primeira formação, a primeira ocupação aqui em cinza, tá? Deixa eu pegar o nosso lápis. Eu vou ficar mais pertinho, que daí eu consigo enxergar melhor. Olha só, primeira ocupação vicentista, aonde?
litoral. Vicentista, esses caras aqui, século XVII. Eles estão vindo aqui da capitania de São Vicente, atual São Paulo, né? Vêm para cá desbravando o território e vão começar a fundar alguns municípios. Ao mesmo tempo, a gente já tem uma ocupação açoriana. A coroa portuguesa já estava mandando os açorianos. Lembra? Ilha dos Açores já estava vendo um superpovoamento e a coroa portuguesa estava mandando esses caras vazando para o Brasil. E muitos deles vêm exatamente para cá. Tu começa a ter um choque, por exemplo, entre vicentistas e as populações indígenas que ocupavam o litoral de Santa Catarina, principalmente das tribos G, né, que habitavam essa região mais costeira, e vão fundando cidades nessa região. São Francisco do Sul, Nossa Senhora do Desterro, Laguna, como alguns bons exemplos, tá? Aqui, região litorânea. Isso aqui, século XVII, século XVIII, tá? Ocupação vicentista e açoriana. Ao mesmo tempo, Chuchu, os paulistas, eles estavam avançando, século XVIII também, simultaneamente ao que tu tinha a ocupação vicentista e açoriana aqui, tu começa a ter os paulistas avançando pelo interior, por essa rota aqui, ó. Tá? Os caras estão vindo por aqui, estão costeando por dentro. Ou seja, tu tem uma parte da ocupação vindo pelo litoral, pela região da planície costeira, Serra do Mar, costeando o litoral, e uma outra frente de ocupação, também no século XVIII, dos paulistas, está avançando pelo Planalto Central, pelo Planalto Catarinense, vindo por aqui, né? Então, vindo pelo interior do Paraná, interior do Rio, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, indo até a campanha gaúcha pegar gado para trazer de volta para São Paulo, né? Então, tu já começa a ter uma circulação. E isso é importante pelo seguinte, muitos municípios que a gente vai ter no interior de Santa Catarina vão ter uma formação diretamente relacionada com esses tropeiros que avançavam pelo interior, né? Então, da mesma forma, municípios do Paraná, municípios gaúchos da parte mais central, têm forte influência por parte da presença desses paulistas, esses tropeiros paulistas que vinham a cavalo até a campanha pegar gado e depois retornavam, tá? Lages, por exemplo, a gente poderia citar como curitibanos, bons exemplos aí do que eu estou falando para vocês, tá? Beleza. Aí, os paulistas. Aqui, então, vicentistas, açorianos e paulistas, século XVIII, XVII, XVIII, né? Logo em seguida, século XIX, tá? Aqui, ó, paulista aqui, né? Também, né? Peguei o verde e o bege, paulista, tá? Mas o que acontece? A gente começa a ter no século XIX uma forte vinda de europeus para o Brasil. Tu tá ligado, né? O século XIX, a Europa estava vivendo a sua explosão demográfica, um surto populacional no território europeu. Ao mesmo tempo, o Brasil estava vivendo o auge da cafeicultura e uma gradual mudança na mão de obra do campo. Aquela mão de obra escrava vem aos poucos sendo transformada em mão de obra assalariada. E a coroa portuguesa, nesse momento, já pensava em um branqueamento da população brasileira. E essa mão de obra que viria a ser assalariada aqui no Brasil, pelo pensamento político da época, deveria ser uma mão de obra branca. Então, a coroa portuguesa começa a tornar o Brasil, um território atraente aos imigrantes que estão vindo da Europa. Tá? Nisso, muitos europeus vêm para o território brasileiro durante o século XIX, um período de forte imigração europeia, e esses caras vão adentrar por onde? Muito europeu vai vir para cá. Ó. Daí tu vai ter aqui, século XIX, e aí eu vou colocar em laranja, devia ter feito antes, aqui, ó, em laranja, europeus aqui, e europeus aqui. Ó. Isso aqui é século XIX. Tá de gosto? Tudo século XIX. Qual é que é o detalhe? Esses caras aqui, uma parte desses europeus vem para cá, ó, vão ocupar essa região aqui. Tá? Então, tu vai ter alemães, por exemplo, se instalando nessa parte mais ao norte, né? Fundando várias cidades como Joinville, Blumenau, né? A gente vai ter São Pedro de Alcântara, a gente vai ter Jaraguá do Sul, enfim, Pomerode, né? Cara, uma série de cidades de forte colonização alemã
nessa parte mais nordeste ou norte de Santa Catarina, enfim. Então, aqui onde eu coloquei em laranja, a Lemoada vem com tudo, né? Pô, se tu lembra assim, cara, pensou em Blumenau, tu pensa o quê? Oktoberfest, né? Altamente recomendável também para visitar. Mas, enfim, colonização fortemente alemã. Esses alemães para Santa Catarina começam a vir ali por 1829, a partir daí, né, 1829 é quando a gente vai ter a primeira colônia alemã, que é São Pedro de Alcântara, tá? Começam a vir os alemães primeiro. Posteriormente, começam a vir os italianos. Esses italianos estão vindo e se instalando aonde? Mais no centro-sul. Então, tu vai pegar essa área aqui, ó, ainda na parte laranja, colonização fortemente italiana. Tá? Esses caras que eu estou marcando ali no mapa, eles começam a vir a partir de 1836. Vão fundar várias cidades, como, por exemplo, Uruçanga, Nova Veneza, que acho que, né? São João Batista. Esses caras vêm e começam a instalar principalmente nessa região centro-sul de Santa Catarina, que vocês, ali apontando para o mapa aqui, que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, lembra, a Lemoada mais a parte mais norte. Não quer dizer que não tem outras regiões aqui, claro que tem, né? Também tem colônias italianas aqui, que vão gerar cidades nessa região, mas a gente consegue meio que regionalizar isso aí. Mais ao norte, os alemães, um pouco mais ao sul, italianos. Então, não custa de lembrar que tu pode encontrar numa prova a questão de colonização italiana na região carbonífera. Pode. Nova Trento, Nova Veneza, né? Lauro Miller tem colonização italiana também, Forquilinha, Chuchu, região carvoeira. Então, dá para fazer, a grosso modo, essa associação aí. E muitos eslavos, poloneses, russos, vão ir para o Paraná nesse período. Vão se instalar no Paraná. E aí, esses eslavos, né, eles acabam migrando um pouco do Paraná para Santa Catarina. Então, essa parte azul, verde que eu coloquei aqui, ó, ela vai ter um misto de povoamento paulista e europeu. Mas quando eu falo em europeu, alemão e principalmente eslavo. Esses eslavos vindos do Paraná. Tá? Então, cuida. Por isso que está diferente a cor aqui, ó. Verde paulista, bege claro paulista. É que aqui a colonização massiva vai ser dos paulistas. Aqui tu já tem uma mescla entre paulistas e europeus. Tá? O que acontece? Depois, na finaleira, já século XX, deixa eu tirar aqui para conseguir passar. A gente, detalhe, olha que massa esse mapa aqui que eu tinha esquecido de mostrar. Os tropeiros aqui, ó. Né? A galeria avançando, né? As correntes migratórias aqui para avançar sobre que está o Rio Grande do Sul, aqui está Santa Catarina, né? Olha só aqui, ó. Massa, né? Esses caras aqui vão vir em século XIX e tal, avançando, os europeus para cá. E o que a gente percebe? Aqui, ó, em verde, que é o que eu ia falar agora. Olha aqui, século XX. Então, onde é que está indo a flecha? Ela está vindo do sul para cá. Sacou? Chuchu, esses caras aqui vão formar, esses europeus que vão fundar essas áreas laranja aqui, essa região vai ser chamada de colônias velhas, né? Aquelas primeiras colônias, aquelas primeiras áreas fundadas ou povoadas pelos europeus, alemães, italianos e por aí vai. Vai chegar uma hora no século XX que essas colônias velhas, elas estão saturadas, né? Sei lá, os alemães que vieram para cá morreram, aí deixaram as terras para os filhos, só que eles tinham 7 filhos, aí essas terras foram compartimentadas em 7. Cada um desses 7 filhos, vamos pensar que teve 3, 4 filhos, quando eles morrem, vai compartimentando, vai dividindo, e vai chegar uma hora que as propriedades vão diminuindo, mas o ímpeto agrícola ainda vigora. Show? O que esses caras começam a fazer? Eles começam a avançar para o interior. Eles começam a buscar novas áreas agrícolas para o interior de Santa Catarina. Então, olha só, expansão da colonização europeia. Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui para a gente ver. Vamos pegar em vermelho. Vamos pegar o vermelho. Olha só, expansão da colonização europeia, das colônias velhas de Santa Catarina. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui em vermelho, ó, é o que a gente estava falando para vocês. Os caras, no vermelho ficou horrível, né? No vermelho não aparece. Mas é isso aqui, ó, das áreas coloniais velhas, aqui em laranja, para as novas áreas coloniais, aqui em vermelho. Eles vão ocupar essa área. Isso aqui é a Serra Geral, né? É a área de baixo de cima da Serra Geral. É um pouco da Serra do Mar.
essas formações de relevo mais acidentado, durante o século XVIII, meio que separavam a colonização vicentista e açoriana no litoral e a paulista no interior. Então, tinha um relevo que separava esses caras. Agora, por uma questão de necessidade, tu começa a ter o avanço das colônias velhas para o interior. E, no primeiro momento, eles vão ocupar essa área aqui. Então, a Serra do Rio do Rastro, né, que a gente mencionou na aula sobre a parte física. Cara, tu vai descer a Serra do Rio do Rastro, tu já vai ver encosta de morro tomada por bananeira, tu já vai ver área agrícola em área de encosta. São formações mais recentes, século XX, tá? Que até então não tinha. Só que tem detalhe, olha aqui embaixo, vou mudar de cor de novo. Olha aqui embaixo. Expansão da colonização europeia do Rio Grande do Sul. Porque muitos europeus também vão vir para o Rio Grande do Sul, né? Vai vir uma italianada ali para a região serrana, ali para a região de Caxias, Alpilha, Bento Gonçalves e tal. E a mesma coisa que aconteceu nas colônias velhas de Santa Catarina vai acontecer no Rio Grande do Sul. E esses descendentes dos europeus que vieram para cá vão começar a fazer o quê? Vão começar a desbravar novas terras para cultivar, sobretudo, soja. O que a gente tem? Esses caras fazendo esse movimento aqui, ó. Para Santa Catarina, depois essa gauchada segue, né, para o interior do Paraná e por aí vai. A gente pensa esse avanço dos gaúchos para o interior de Santa Catarina, interior do Paraná, e vai como a chamada diáspora gaúcha. E a presença de gaúchos no interior do Paraná, de Santa Catarina, é tão grande que, Chuchu, Santa Catarina é o segundo estado brasileiro com maior número de CTGs. O Rio Grande do Sul tem 1.700 CTGs. Santa Catarina tem mais de 600. A maior parte deles lá na parte oeste do estado. Influência da chamada diáspora gaúcha, quando essa galera vai se bandeando para lá. Tá bom? Esse mapa que eu coloquei do lado está mostrando isso, ó. Isso aqui é a diáspora gaúcha, né? Seria esse azulzinho aqui, ó, expansão da colonização europeia do Rio Grande do Sul, vem daqui, ó, vem avançando para cá, né? E essa parte que está aqui em vermelho, expansão da colonização europeia de Santa Catarina, está marcada por esse verdezinho aqui, ó. Esse mapa, ele traduz tudo que eu falei para vocês agora na tua cara aí, tá bom? Deixa eu apagar para não ficar e vamos adiante. Acho que eu fico muito inclinado, tá me dando uma dor nas costas, rapaz. Olha esse mapa aqui, antes, olha aqui. Olha aqui que eu falei para vocês. Cara, repara, açoriana, forte colonização açoriana, azul piscina aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Bem litoral, né? Colonização alemã em amarelo. Repara que tem bastante aqui nessa região, próxima a Florianópolis, né? Show. Aí, alemã e italiana, vermelho, né? Aí, a italiana, esse verde mais escuro. Olha aqui, o sul. Isso que eu falei, né? A gente consegue relacionar a forte colonização italiana com a região carbonífera. Olha como tem esse verde escuro aqui, ó. Forte colonização italiana, né? Ah, tem um alemãozinho aqui perdido, né? Como tem um italiano aqui perdido e por aí vai. E tu vai ver que por esse mapa, e depois tu pode parar o vídeo aí, dar uma olhadinha, analisar melhor, né? Tu tem uma diversidade muito grande aqui dessas populações, né? Dessas frentes de colonização. Que é bem interessante, né? Mas lembra, principalmente, açorianos do litoral, alemães mais ao norte, italianos mais ao sul, depois começa a mesclar muito mais a parte interior, tá bom? Seguimos aqui com a parte de demografia ainda. Segundo as estimativas do IBGE para 2020, então dados bem atualizados, tá? 2020, Santa Catarina tem mais de 7 milhões de habitantes. 7.252.502, agora 3, né? Agora 4. Nasceu mais 2. De população, tá bom? Cara, é um estado, né, com uma população relativamente alta. A densidade demográfica de Santa Catarina está próxima ali dos 62 habitantes por quilômetro quadrado. Depois eu vou falar isso para vocês, certo? E o que a gente consegue perceber aqui? Né? Há uma distribuição relativamente desigual da população pelo território catarinense. Repara como no litoral a gente tem uma ocupação muito mais intensa, especialmente no litoral norte de Santa Catarina. Repara aqui, ó, quanto mais escuro é o azul, né, maior a concentração populacional. Repara, forte aqui. E depois tu vai pegar a região mais serrana e interior,
já consegue perceber que a concentração populacional não é tão intensa. Ponto importantíssimo, chuchuzinho do meu coração. Cuida. Isso aqui, cara, é tão comum de aparecer em prova e tem gente que erra. Muitas vezes já apareceu assim. Florianópolis, não sei o que, a cidade mais populosa de Santa Catarina. Errado, safado! Cara, Joinville é a cidade mais populosa de Santa Catarina. E não é de hoje. O censo de 2010 já mostrava isso. Olha aqui na tabela. Olha ali na tabela. Joinville, com a população estimada pelo IBGE em 2020 de quase 600 mil habitantes. Não tem nenhum município em Santa Catarina que tenha mais de 1 milhão de habitantes. Tá? O mais populoso é Joinville. Cuida isso. Cuida o que eu estou dizendo. O IBGE apresentou, nas suas estimativas demográficas de 2020, que Joinville está se aproximando dos 600 mil habitantes. Isso é importante. Tá? É a cidade mais populosa. Essa posição que eu coloquei aqui, ó, é em população. Em segundo lugar, cuidado, é Florianópolis, a capital. Um pouco mais de 500 mil habitantes. Depois vem Blumenau, São José, Chapecó, tá? Depois vem Itajaí, em sexto lugar. E o detalhe é o seguinte, depois de Itajaí a gente vai ter, né, São José, Chapecó, Itajaí, Jaraguá do Sul, eu esqueci os 10. É que Lages é o último dos 10. Só que tem esse Jaraguá do Sul e Criciúma. Pô, saudosa cidade de Criciúma. Tá, Chapecó, Itajaí, São Francisco do Sul, Criciúma e Lages. E o grande lance é o seguinte, Lages, até um tempo atrás, 2010, Lages estava ali, cara, em sexto lugar e agora é o 10º em população. É um município que ele vem perdendo, por uma falta de dinamismo econômico, ele vem perdendo população. Essa população está meio que indo embora. Vindo para onde? Ou para o litoral, áreas industriais mais próximas ao litoral, ou avançando para o interior, que é o polo agrícola. Né? Mas a gente percebe que Lages, por exemplo, é o município que vem perdendo posições, né, nesse ranking dos municípios mais populosos de Santa Catarina. Aqui, que eu falei para vocês, da densidade demográfica, né? Densidade demográfica do estado de Santa Catarina, 65, falei 62, né? Falei errado, 65,3 habitantes por quilômetro quadrado. E repara aqui no mapa que a maior concentração, né, a maior densidade demográfica, tá aqui, ó, tá no litoral. Né? Pega aqui, ó, esse azulzinho aqui é o quê? Isso aqui é Joinville, quer ver? Aqui a gente vai ter a área de Blumenau, área de Balneário Camboriú, Itajaí, a gente vai pegar aqui, ó, Florianópolis, propriamente dito, São José, Criciúma, Chapecó, né? É um município relativamente bem povoado, é um estado relativamente bem povoado, tá? Eu coloquei aqui, ó, é a maior densidade da região sul, tá? Primeiro é Santa Catarina, porque tem uma população relativamente grande, não é dos 13 estados do sul do Brasil, não é o mais populoso, né? Primeiro em população é o Paraná, depois Rio Grande do Sul e depois Santa Catarina. Mas como a área de Santa Catarina ela é menor, ela tem em torno de 96, quase 96 mil quilômetros quadrados, como a área é relativamente pequena, a densidade demográfica acaba sendo alta, né? Então a maior densidade demográfica dos estados do sul do Brasil é de Santa Catarina, tá bom? E aqui alguns pontos bem importantes que eu quero ver com vocês. Indicadores sociais. Chuchu, isso aqui é massa de entender porque assim, a evolução econômica de Santa Catarina, ela vem trazendo, de certa maneira, um crescimento social também, né? Os indicadores sociais vêm se apresentando cada vez melhores. Eu coloquei ali o primeiro item. Deixa eu marcar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e mudar de corzinho. Beleza. Vamos lá. Santa Catarina apresenta a maior expectativa de vida ao nascer no Brasil, 78,4 anos, sendo seguido por Distrito Federal,
77,6 anos. Chuchu, beleza. Isso está indicando o seguinte, lembrando que a expectativa de vida do brasileiro, do Brasil de forma geral, são 76 anos. E aí o que acontece? Se eu tenho uma expectativa de vida elevada, sendo a maior do Brasil, eu estou pensando que a qualidade de vida em Santa Catarina é muito boa. Que o acesso ao sistema de saúde, por mais problemas que apresente, lógico que apresenta, é normal no Brasil, ainda é muito bom. Isso faz com que a população viva melhor e, portanto, se ela vive melhor, ela tende a viver mais. E aí tu tem uma expectativa mais elevada. Segundo ponto aqui que a gente está vendo, olha só, os índices de mortalidade infantil são muito baixos, demonstrando boa qualidade de vida no estado. E o sistema de saúde eficiente. A taxa de mortalidade infantil no Brasil é de 12 por mil. Ou seja, no Brasil, a cada 12 crianças nascidas vivas, no Brasil, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 12 não chegam a 1 ano de idade. Em Santa Catarina, a cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, em média, 10 não chegam a 1 ano de idade. Cara, é um número baixo? Poderia ser mais baixo, poderia ser menor, o ideal seria que sim, né? Mas é um dos estados com a menor taxa de mortalidade infantil do Brasil. E isso é significativo. Mas espera aí que não terminou ainda. Vamos lá, olha ali. O estado de Santa Catarina apresenta o menor índice de analfabetismo do país. Cara, 3,1%. A média de analfabetismo do Brasil é de quase 9%. Santa Catarina está com 3%. Pô, sensacional. Tá? E tudo isso faz a gente pensar o seguinte: Santa Catarina apresenta um elevado IDH, ou melhor, IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Claro, a gente está pensando em estado, né? Mas no Brasil a gente trabalha com IDHM, que seria um IDH adaptado à realidade nacional, para o estado e municípios. Olha só, em terceiro lugar a gente tem Santa Catarina. Na verdade, Santa Catarina empata com o Rio de Janeiro, tá? A gente tem o Rio de Janeiro também empatado ali com Santa Catarina, mais ou menos o mesmo IDH. Mas primeiro vem o Distrito Federal, né? Lembrando que o IDH é calculado a partir de 3 critérios: 1 de renda, 1 de saúde e 2 educacionais, tá? Então, renda, saúde, educação. Renda nacional bruta per capita. No caso aqui, saúde, expectativa de vida, que nós acabamos de falar. E educacional é a expectativa de anos de estudo e a média de anos estudados pela população adulta. O que acontece? Se eu tenho uma média de anos de estudo maior da população adulta, eu tenho uma taxa de analfabetismo menor. O analfabetismo não é usado para calcular o IDH, fica claro isso. O fato é que a renda nacional bruta e uma expectativa de vida alta tornam o Distrito Federal, dão ao Distrito Federal um IDH muito elevado. Olha para esse político lá, tudo cheio da grana e tudo uns velho carcamido pelo tempo, né? A expectativa de vida lá é alta, a renda per capita é alta, puxa o IDH do Distrito Federal para cima. São Paulo está na frente de Santa Catarina por quê? Questão econômica. Pô, o estado mais rico do país. Santa Catarina consegue ter um bom IDH pelas questões sociais, pelos indicadores de saúde e de educação. E a questão da renda não é o forte, né? Não é o elemento que vai puxar para cima o IDH de Santa Catarina, mas sim os indicadores de saúde e educação, tá bom? Agora, vale ressaltar o seguinte: quando a gente está pensando, deixa eu clicar aqui para ir. Opa, não é coraçãozinho agora, tá? Quando a gente está pensando aí, a região metropolitana de Florianópolis, tá? Entre as regiões metropolitanas do Brasil, é a que tem o maior IDH, tá? Então, ela se destaca ali dentre as regiões metropolitanas. E Florianópolis, eu estou falando mais da região, estou falando aqui, a cidade de Florianópolis é a terceira em IDH do país, tá? Cara, isso é legal. E o detalhe, aqueles 21 municípios, entre os 50 municípios do Brasil com o melhor IDHM, em desenvolvimento humano municipal, cara, a gente tem 22 cidades catarinenses. Florianópolis é a capital, né? E a gente vai ter Jaraguá do Sul como
uma das cidades com maior IDH, nem sem ser a capital, em Santa Catarina. Tá certo? Bom, vamos lá. Pô, aqui tá. Pega o teu caderno. Pega aqui. Eu sei que tu tá cansado. Eu sei, eu te entendo, eu também tô. Mas pega o teu caderno. Isso aqui tu vai anotar. Porque isso aqui vai cair na tua prova. Cara, se não cair na prova, tu entra em contato comigo e diz assim, baixo, Chu, não caiu. Mas vai cair, tá? Pode, tá, anota aí. Eu vou dar um tempinho aqui pra tu anotar. Copia esse mapa aí. Ah, tô brincando, não é pra copiar não. Olha só, Chuchu, o que eu tô querendo dizer? A gente tem um ponto importantíssimo que é uma atualidade desse ano 2020, que diz respeito à hierarquia urbana brasileira. E uma mudança muito grande no que a gente fala dessa hierarquia urbana nacional vai se dar em Santa Catarina. Até então, a gente tem a hierarquia urbana nacional, ela é dividida da seguinte maneira. Tá aqui, ó, na legenda. Tem uma grande metrópole nacional, que é só uma cidade, que é São Paulo, duas metrópoles nacionais, que não aparecem aqui nesse mapa, né? Mas essas duas metrópoles nacionais são Rio de Janeiro e Brasília. E até esse ano, a gente tinha 9 metrópoles. 9 metrópoles. Quais eram elas? Belém, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte. Falei Curitiba, não era para ter falado, né? Mas Curitiba e Porto Alegre. Acontece que Florianópolis não era considerada uma metrópole. Florianópolis era considerada uma capital regional, até então, certo? Acontece que, na atualização que o IBGE fez, né, da hierarquia urbana nacional, e para essa atualização, para mensurar, né, para avaliar a hierarquia urbana nacional, o IBGE analisa o grau de integração e influência dos centros urbanos no seu entorno. Quanto maior a área de influência e quanto mais influente é uma cidade, mais no topo da hierarquia urbana esse município se encontra. Por isso que São Paulo é a única grande metrópole nacional. Por isso que Brasília e Rio de Janeiro são as duas metrópoles nacionais. Florianópolis, até então, não era uma metrópole, né? O IBGE colocava aqui Curitiba e Porto Alegre, que eram metrópoles, acabavam polarizando e puxando a influência para si. E Florianópolis não conseguia se destacar. 2020, né? A gente vai ter a publicação do IBGE de uma nova hierarquia urbana. Ela foi, né, atualizada. E aí o que aparece? Pim, 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 pim. Chuchu, olha aqui. Eu apontando para o mapa. Porca pipa. Chuchu, olha aqui. Olha a Floripa. Olha o formatinho dela. Olha o que está mostrando aqui na legenda. Esse hexágono. Olha aqui. Metrópole. Florianópolis deixou de ser uma capital regional A e passou a ser uma metrópole. Isso significa o quê? Ela passou a ter um grau de influência no seu entorno muito maior. Inclusive, influenciando uma parte do Rio Grande do Sul e uma parte do Paraná. E ela, então, consegue evoluir no sistema de hierarquia urbana. Ela se torna, então, uma metrópole. Cara, isso é importante. Só quero ressaltar aqui, né, que Vitória, no Espírito Santo, também, né, era a capital regional A, passou a ser uma metrópole, e Campinas, em São Paulo, que não é nenhuma capital de estado, mas que era uma capital regional A, passou a ser também uma metrópole. Nós temos hoje 12 metrópoles, certo? Depois, não tem nenhuma, nessa classificação aqui do IBGE, não tem nenhuma cidade que tu possa considerar como capital regional A, era Floripa, depois passou a ser Floripa passou a ser metrópole, deixou de ser capital regional A, e capital regional B, aí tem um monte. Joinville é capital regional B, tá? Blumenau é capital regional B, Criciúma, capital regional C, tá? E assim a gente vai indo, tá? Beleza? Cara, essa mudança, meu chuchu, não pode esquecer. Lembra, Floripa agora é metrópole, de acordo com o IBGE e a hierarquia urbana nacional. Tá bom? Me cobra, senão vai estar na tua prova. Ó, aqui, falando em espaço urbano ainda. Santa Catarina atingiu aí, então, uma urbanização de 84%, é mais ou menos a média nacional, tá de boas? Repara que dentro do círculo a gente tem a maior concentração urbana, né? E o detalhe importante é o seguinte, as maiores concentrações urbanas
estão na área litorânea, de colonização mais antiga. Vai pegar lá Joinville, vai pegar Itajaí, vai pegar Balneário Camboriú, vai pegar São José, vai pegar, sei lá, Florianópolis propriamente. Tem dessa bolotinha vermelha aqui, ó. Tá show? Tá? Então, lembra, olha esse mapa, na parte serrana, Serra Geral, parte do interior, menores taxas de urbanização, litoral, maiores taxas de urbanização. E o detalhe é o seguinte, que mapa louco esse aqui, mas isso aqui são as regiões metropolitanas. Chuchu, Santa Catarina tem 11 regiões metropolitanas. Lembrando que desde da Constituição de 1988, ficou a cargo dos estados determinar o que é uma região metropolitana. E a partir de então, Santa Catarina foi pipocando regiões metropolitanas, tá? Mas enfim, eu não sei se até que ponto isso pode aparecer na prova. Mágica. Eu nem precisei passar. Não vai sozinho não, né, queridão? Vou voltar porque sou eu que mando em ti, não tu que manda em mim. Eu tô bem louco, vai ficar passando sozinho? Viajou? Chuchu, então assim, não sei até que ponto essas regiões metropolitanas podem cair, tá? Mas lembra o seguinte, são 11. Tá? A gente vai ter aqui a região metropolitana de Florianópolis, aqui ó, de Blumenau, a de Joinville, né? Aqui polarizada por Lages, polarizada por Criciúma e por aí vai, tá bom? Bom, aí a gente começa a falar, agora eu que apertei, eu que mando. Tu fica passando sozinho, tu tá louco, meu? Não vai passar sozinho, eu que controlo. Opa, nossas caretas ficou, tá sendo uma fumaça que veio. Desculpa, não falo mais assim. Olha só, PIB estadual. Quando a gente está pensando no PIB do estado, vale ressaltar o seguinte, a parte de serviços, que é comum praticamente em todos os estados brasileiros, a participação do setor de serviços é significativa. Depois tu repara aqui em laranja no gráfico que o PIB industrial ele é forte e tem alguns municípios que puxam para si, centralizam esse PIB industrial, né? Joinville, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Blumenau, Florianópolis até um certo ponto, tá? São centros industriais. Então esses caras aqui vão concentrar boa parte da produção industrial. Repara que a agropecuária, apesar de muito forte no interior de Santa Catarina, não tem uma participação tão significativa na questão da geração do PIB do estado. Tá? É o quarto maior PIB per capita do Brasil e o primeiro da região sul. Né? É um estado relativamente rico e tem uma população menor, o PIB per capita acaba sendo mais elevado. Tá? Para um pouquinho. Esqueci de falar uma coisa, vou ter que voltar. I'm so sorry, baby. Chuchu, falei, esqueci de falar um troço da urbanização. Tem um ponto aqui que vale ressaltar, que é o seguinte, a gente percebe uma realidade de esvaziamento urbano em Santa Catarina que acontece praticamente no Brasil como um todo. Os menores municípios, a gente tem muitos municípios pequenos de Santa Catarina. Dos 295 municípios, 166 têm menos de 10 mil habitantes. Normal no Brasil. Tá? E o que vem se percebendo? Segundo as análises do IBGE, que esses municípios com menos de 10 mil habitantes são os que mais perderam população. É aquela galera que está indo para cidades grandes, para os polos industriais, polos econômicos. Então, os municípios menores vêm perdendo população, enquanto que os municípios de maior volume, de maior tamanho, vêm recebendo população. A gente viu ali Joinville. Pô, por que Joinville é o município mais populoso de Santa Catarina, mais do que a própria capital, Florianópolis? Porque Joinville é um polo industrial, tem uma atividade econômica muito forte, isso atrai a população dos centros urbanos menores. Essa galerinha vai morar lá, né? Florianópolis, sei lá, Blumenau, Criciúma, Jaraguá do Sul, por aí vai. São polos urbanos com um dinamismo econômico muito grande. E isso atrai a população daquele município pequeno de 10 mil habitantes ou menos, tá? Que basicamente não tem perspectivas de grandes crescimentos futuros ali onde ele está. Então ele vai olhar, pô, Joinville, eu vou ter chance de, sei lá, trabalhar, ganhar mais, estudar. Eu vou para Joinville, vou para Florianópolis, vou para, sei lá, vou para Criciúma, né? Vou para, sei lá, Blumenau. E aí tu tem essa migração. Os municípios pequenos estão se esvaziando e os grandes estão começando, então ainda continuam aumentando consideravelmente de tamanho, tá? Isso é importante falar. Que é uma atualidade, de certa maneira, relacionada a Santa Catarina.
E aqui a gente entra no ponto que talvez seja o mais cobrado em prova, que é o espaço econômico. Tá? A gente consegue dividir o território catarinense nesses nichos econômicos aqui, nessas áreas econômicas. Né? Acontece o seguinte, olha só, cada uma dessas regiões tem um destaque econômico. Não quer dizer que seja só isso, mas alguma coisa se destaca, tá? Então vamos dar uma girada aqui, deixa eu pegar o nosso lápis, vou rabiscar bastante agora. Aqui, tá? Aqui, ó, a parte oeste ou meio oeste, a gente tem o polo agroindustrial, sem sombra de dúvida. Pegou a parte mais interiorana de Santa Catarina, está pensando num polo agroindustrial. E aí tu pode colocar o seguinte aí, né? Aqui nessa parte oeste a gente vai ter municípios como Chapecó, Concórdia, São Miguel do Oeste, Videira, né? Caçador, municípios extremamente importantes no que diz respeito à questão agrícola, tá? Lembrando que boa parte dos grandes frigoríficos que a gente tem no Brasil, Sadia, Perdigão, Aurora, estão exatamente ali, na parte oeste catarinense. E esses frigoríficos exportam uma quantidade de carne muito grande para a China, Oriente Médio, vão exportar para a União Europeia, e isso implica em questões de logística, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Beleza? Vamos lá. Aí o que acontece? Aqui, né, a gente tem o Vale do Rio do Peixe, tu lembra lá? Também uma área extremamente importante, piscicultura muito forte nessa região aqui, ok? Depois, deixa eu ter que sair do lapisinho para conseguir passar o slide. Ó, não passa. E eu vou aberto, passei. Não precisava. Beleza. Fazer o giro aqui, ó. Parte norte. Parte norte, polo madeireiro e moveleiro, tá? Aqui a gente tem Rio Negrinho, a gente tem Mafra, tá? Nessa parte aqui, importante, polo madeireiro e moveleiro. E olha aqui, bem para o sul aqui, ó, Planalto Serrano, polo de celulose e de papel. Nessa região aqui, onde a gente vai ter Lages, por exemplo, curitibanos, a gente tem um polo de celulose muito forte. Lembra qual é a vegetação que tem aqui? Mata de araucária ou floresta ombrófila mista. Qual é a vegetação que a gente tem aqui? Mata de araucária ou floresta ombrófila mista. E se eu tenho polo madeireiro, chuchu, claro, não é de hoje, é histórico. Polo madeireiro na parte norte, polo de celulose, que vem da madeira, na parte sul, o que aconteceu com a mata de araucária? Ela se foi. Exatamente, tu tem um desmatamento gigantesco dessa vegetação, exatamente por as questões econômicas nessas áreas são muito pautadas na parte da extração de madeira. Claro, a araucária hoje é uma planta protegida por lei e tal, mas durante muito tempo, esses centros econômicos baseados na extração da madeira e na produção de seus derivados acabaram botando muito da mata de araucária, da vegetação de floresta ombrófila mista, abaixo. Tá? Lembrando que aqui a gente também tem a questão da erva mate, que é muito forte, especialmente na porção mais ao norte, ali na região geoeconômica norte aqui. Tá bom? Beleza? Vimos para cá, Nordeste. Pô, falou Nordeste, tá falando na região mais industrializada. E aí tu pensa quem? O município mais populoso. Pensa em quem? As cidades bicicletas. Quem? Joinville. Tá aqui. Polo eletro, metal, mecânico. Joinville, Jaraguá do Sul. Cara, tu tem forte concentração industrial. E isso, especialmente a partir dos anos 40, 50, tá? Começa a fortalecer a indústria no Nordeste catarinense. Detalhezinho, a gente também tem aí a questão do polo automobilístico em Araquari, que fica nessa região Nordeste. A gente tem a fábrica da BMW, tá? Que vai ser exportado. A Araquari está numa região próxima ao porto de São Francisco do Sul, então escoamento. Também tem, né? Não é só o polo, como eu falei para vocês, não é só isso que tem lá. Tem a questão têxtil, alimentícia, de fundição de alta tecnologia, também se destaca ali, tá? Depois aqui, ó, Vale do Itajaí, pegando, logicamente, Blumenau, Brusque, Rio do Sul, nós temos aqui o polo têxtil, mas, de novo, não é só têxtil, a alta tecnologia também se destaca nessa formação ali, nessa área ali, muito importante. Colonização que
Norte, Nordeste, Vale do Itajaí, colonização o quê? A gente falou antes. Exato, chuchuzinho. Alemão. E aqui, no Polo Madeireiro Moveleiro? Eslavo e Paulista. Agora gostei. Isso aí, tudo bom. Grande Floripa, polo tecnológico, sem sombra de dúvida. Talvez seja o que mais destaca a questão de Florianópolis, seja isso, nessa região metropolitana, esse polo da grande Florianópolis, seja a questão de informática. A gente tem aí uma grande concentração de incubadoras de base tecnológica. Tu tem, tipo, Floripa, Florianópolis, São José é considerado a ilha do silício. Tá ligado? Vale do Silício, no oeste dos Estados Unidos. Aqui a gente tem a ilha do Silício, a ilha de Santa Catarina, mostrando a importância desse setor de alta tecnologia que tem concentrado ali. Blumenau também tem, Joinville também tem. Mas a parte de incubadoras, startups, tal, em Santa Catarina e ao redores, especialmente São José, Palhoça, é muito forte mesmo. Vale lembrar disso aí. Tá? E na parte aqui mais ao sul, a gente tem o polo cerâmico, polo carbonífero, pega Criciúma, pega Içara, pega Siderópolis, pega Lauro Miller, colonização o quê? Italiana, muito bem. Aqui é muito forte, certo? Aqui eu coloquei as principais áreas, né, de extração de carvão. A questão de cerâmica também vai ser bem intensa. Aí, tá bom? Show? Chuchu, tu pode pegar essas áreas aqui e tu pode associar também com a questão natural, né? Então, a questão Nordeste, bom, tu vai lembrar a Baía da Babitonga, tu vai lembrar a Mata Atlântica, Serra do Mar, tu vai pensar parte Oeste, Polo Agroindustrial, tu pode pensar na questão de florestas subtropicais, né? A parte de colonização, essas questões que a gente falou na outra aula, aquelas questões mais abrangentes de Santa Catarina, que é, sobre Santa Catarina, considero que é verdadeiro. Ali, tu pode ter tudo, tu pode ter uma série de coisas relacionadas. Isso é o legal da prova. A geografia de Santa Catarina é trabalhada geralmente de forma bem complexa, bem integrada. Isso é massa. Mas vamos lá. Vamos para a finaleira aí da nossa aula. Questão agropecuária, né? Trouxe alguns pontos importantes. A gente está vendo aqui, ó, os principais produtos agrícolas de Santa Catarina. A gente vai ter maçã, arroz. O arroz mais na parte litorânea, né? Litoral sul, a risicultura é muito forte. Alho, né? Região de Curitibanos, milho. Milho, principalmente na parte oeste, lá no polo agroindustrial. A maior parte do milho cultivado em Santa Catarina tem como destino a produção de ração, já que a produção a criação de aves e suínos é muito forte, a produção de milho para ração vai acompanhar isso aí, tá? Mel, fumo, cebola, produtos agrícolas bastante comuns e bem cultivados em território catarinense. A prática do arroz, aliás, moderna, agricultura intensiva. E na parte da criação, a gente tem ali a questão de aves, suínos, parte oeste, muito forte, de novo, por lá, tá? Depois, bovinos, a aquicultura ou a maricultura também é bem intensa. Chuchu, piscicultura é a criação de peixes, daí vai pegar a parte mais de interior mesmo, né? Que nem eu falei lá, o Vale do Peixe é bem comum isso aí. Agora, a maricultura, Santa Catarina é o principal estado no Brasil nesse tipo de prática. Maricultura é o cultivo de ostras, né, em ambiente marinho, de ostras, mexilhões, e aí tu vai ter uma área extremamente rica, né, uma atividade econômica extremamente rica, principalmente desenvolvida por pequenos produtores, então, geralmente associado ali aos caiçaras, né, parte mais do litoral, tá bom? E, olha só, aqui só uma questão de logística que a gente estava falando antes, tá? A gente viu que a parte centro-oeste de Santa Catarina, ela pega a grande parte, concentra a maior parte da produção agrícola do estado. De boas? O que acontece a partir daí? A gente vai ter o Dionísio Cerqueira, que é o Porto Seco de Santa Catarina. O Porto Seco seria a mesma coisa que o Porto Itajaí, só que não está no litoral, mas que permite uma série de entradas e saídas de produtos pela alfândega.
São Miguel do Oeste, Chapecó, parte oeste. E aí, essa produção agrícola, ou ela vai pela Argentina, pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, e aí vai para o Mercosul, ou ela vai ir para o Porto de Itajaí, para exportar para a China, para exportar para a União Europeia, Oriente Médio, por aí vai. E o que acontece? A gente tem aqui, que vocês estão vendo, a chamada, em vermelho, Ferrovia do Frango, que é um projeto bastante antigo, né, de ligar de leste a oeste o território catarinense para escoar essa produção agrícola lá do interior. E aí ela vai cair aonde? Repara, onde é que ela cai aqui, a rodovia do Frango, a vermelha? Itajaí. Na cara do Porto de Itajaí, do Porto de Navegantes, para depois mandar para o exterior. Tá? Então, a Ferrovia do Frango, ela é um projeto extremamente importante, né? E ela faz parte do que a gente vai chamar de rota asiática, que é ajudar a escoar essa produção, sobretudo, para o território chinês. E nessa lógica, vale ressaltar o seguinte, além da ferrovia, a gente tem aqui ó, a BR-202, que ela vem para um projeto de duplicação. A BR-202, ela também vai sair de São Miguel do Oeste, e olha só, ela vai atravessando todo o estado de Santa Catarina, até Campos Novos. Depois ela vira a BR-470. E vai chegar até onde? Itajaí. Então, via ferroviária ou via rodoviária, tu tem eixos de ligação entre a parte oeste agrícola e o litoral com os portos. Esse sistema de logística vale a pena lembrar, tá? Porque faz parte de um contexto muito amplo da política catarinense, do sistema de logística e da economia do estado de lá. Tá bom? Chuchus, eu espero que vocês matem a pau na prova, tá? Qualquer dúvida, pergunta, manda aí que eu vou dar um jeito de te responder. Tá certo? Beijo no coração e a gente se vê no próximo encontro.